Professores, né? Cara, eu quero começar esse vídeo falando o seguinte. Primeiro que o professor, eu acho que todo mundo tem em sua memória, né? Uma professora que foi aquela professora querida, né? Ou aquele professor que te tirou daquela matéria que você não conseguia entender de jeito nenhum, mas entrou aquele professor que com a sua delicadeza, com toda a sua esperteza, com aquela maneira que o professor sabe lidar com a gente, né? Nos mostrou um caminho que ficou fácil aquela matéria. Caramba, eu posso me lembrar hoje que minha cabeça quebrava com matemática, até encontrar um professor de matemática, cara, que ensinava de um jeito diferente, que me fazia entender aquilo que eu não gostava. Eu passei, caramba, hoje é dia da aula de matemática, eu ia todo feliz porque tinha aquele professor lá que era muito, mas muito gente boa. Você com certeza deve ter alguma lembrança de algum professor, de uma professora, né? Que naquela época você olhou e falou, caramba, agora eu vou ter que deixar essa matéria, essa professora vai ficar para trás. E você sempre quando vê, traz aquele carinho, né? Aquela alegria. Isso é muito bacana, porque, ainda mais no Brasil principalmente, né, que os professores são tão mal remunerados, e aí parece, né, uma palavra, assim, uma frase clichê que a gente vai repetindo dos professores, mas é a verdade, né? Os professores, infelizmente, são mal remunerados pela importância que tem um professor, porque é através do professor que se transforma o engenheiro, né? O que se transforma o cara que vai construir o foguete para ir à Lua, ele tem que passar pelo professor. Todo mundo passa pelo professor. Então, a importância do profissional, professor, né, daquele que se dedica, que se debruça, né, dentro da sua profissão, a ensinar, a ter a paciência de passar o conhecimento adiante, poxa, é mensurável. Mas eu vou aproveitar esse dia para trazer à luz uma pessoa também que é muito importante, que a gente nunca fala dela no dia do professor, que é justamente a Antonieta de Barros. Olha que interessante, né? A Antonieta de Barros, uma negra, né? Ela foi uma das primeiras parlamentares, né? Que foi Santa Catarina. E eu vou pegar minha cola aqui, porque eu anotei tudo assim, meio mequetrefe, mas vai dar para entender. Porque ela foi lá em meados de 1934, quando ela assumiu lá como parlamentar. Pensa numa época dessa, uma mulher negra em Santa Catarina, você que é brasileiro sabe como é que é, porque Santa Catarina era o lugar onde os alemães chegaram, né? Ou seja, a supremacia totalmente branca estava lá, e ela, no meio daquilo tudo, se transformou numa parlamentar, né? Numa pessoa eleita, né? Numa pessoa que estava ali com voz. Mas antes disso, dela chegar ali, ela começou a lecionar com 17 anos de idade, né? Virou professora. E pensa, naquela época, hoje está assim, pensa naquela época, tinha que ter uma dedicação, tinha que ter um amor, e mais do que isso, tinha que ter coragem, porque ainda hoje estão tentando voltar uma época louca de que é o lugar da mulher dentro de casa, né, cuidando dos filhos ali, né, submissa e tudo mais. Pensa naquela época lá, numa mulher negra, como deveria ser para ela. E ela era uma mulher que não era dessas que ficava lá calada, né? Ela saiu, foi à luta, e através dela surgiram várias coisas. E por que nós estamos falando dela? Porque em 1948, ela conseguiu passar essa lei, né, o projeto do Dia do Professor. Mas é claro que isso só foi aceito de verdade 20 anos depois do governo de João Goulart. Mas olha que interessante, que não tem problema que foi 20 anos depois. O grande lance é a gente não deixar que isso passe batido, né? Que a gente relembre essa história, que a gente fale dessa mulher, para que a luta dela não se perca, como tantas outras da nossa cultura se perderam pelo caminho. Porque é natural que as pessoas, ainda mais nos tempos de hoje, que apague a história, né? É imprescindível, e aliás, não tem como eu não falar sobre os últimos acontecimentos, né? Que eu vou falar as pessoas para não manchar o dia de hoje, não trazer aqui à tona brigas, né? Mas
que pessoas hoje em dia estão apagando o nome dos negros da história do Brasil, né? Pessoas importantes negras da história do Brasil estão sendo excluídas, sendo tiradas da história. Pode imaginar nisso? Pode parar para pensar uma coisa dessa? Está acontecendo e é muito triste. Mas nós que estamos aqui não vamos deixar. Hoje é um dia importante porque é o dia dos professores, mas é importante também lembrar que quem lutou por isso, né, quem estava lá na frente, era uma mulher negra e isso tem muito peso. Isso diz muito da nossa história, né? Isso diz muito da nossa história. Então, vamos entender que quando você fala de uma mulher negra que conseguiu colocar um projeto à frente, né, dentro de uma política como a nossa no Brasil, naquela época principalmente, né? Pensa voltando todos esses anos atrás, que luta, né? Que garra ela teve que ter para poder fazer uma coisa como essa. Então temos que valorizar os professores de hoje, né? Através do sofrimento daquela de ontem, que lutou para que isso estivesse acontecendo. E por mais que as pessoas tentem apagar o nosso passado, nós não vamos permitir. E isso não quer dizer só uma luta racial, porque não sou essa pessoa que incentiva uma luta racial. Eu quero uma luta de igualdade, eu quero que possamos viver entre seres humanos como irmãos. Eu quero que nós possamos viver bem uns com os outros, mas sem apagar a história do Brasil. E a história do Brasil se fez com luta, com sangue, com dor, com sofrimento. Essa mulher que trabalhava em vários empregos e entre várias coisas que fazia, ela separava seu tempo para ensinar, para educar, para ajudar. E ela era uma mulher negra que está na história. Não vamos deixar isso passar por aí batido, né? Então vamos lá? Vamos repetir? Antonieta de Barros. Feliz dia do professor aí para você que sai para ensinar todos os dias. ABP em movimento, Deus é bom e gosta da gente. Somos todos capoeira, veste o mestre pulmão, mas quer vestir você.